Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. O friozinho chegou, né, irmãos? O friozinho está aí e chegou a hora de tirar as cobertas do guarda-roupa, né, meu sogro? As blusas. Friozinho é coisa boa. Irmãos, eu meditava na palavra do Senhor por esses dias e graças a Deus pela igreja pela qual nós congregamos, porque é nítido a gente perceber isso no seio da igreja, na escola bíblica, nas terças-feiras, como o Senhor ele tem nos chamado a uma maturidade. É o Senhor preparando a igreja que está aqui nesse lugar, porque Ele tem feito grandes coisas e Ele vai continuar fazendo. Por isso que Ele tem nos chamado a uma responsabilidade, a uma maturidade. Às vezes tem torcido a nossa orelha, mas o Senhor é aquele que corrige a quem Ele ama. E Ele nos ama. E eu meditava um pouquinho na palavra do Senhor por esses dias. Eu estava lendo o Evangelho de Marcos, e eu tenho uma Bíblia de estudo que, antes de começar o livro, ela faz um resumo do que o autor ele focava, o que ele evidenciava. E eu achei muito interessante, quando eu comecei a ler essa primeira parte do Evangelho de Marcos, e o Senhor falou algo muito forte ao meu coração a respeito da dureza do coração. A dureza do coração, ela é algo assim, irmãos, que a gente não percebe o que está sendo feito quando a gente deixa o coração da gente endurecido, embrutecido. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, nós vamos ler 3 passagens aqui. Primeiro no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20. É o chamado do Senhor aos discípulos, aos apóstolos. E um dia isso se deu na nossa vida. Um dia, pastor, o senhor estava lá atrás de uma mesa, de uma escrivaninha, e ali o Espírito Santo de Deus, ele passou e falou: Ivanildo, vem, me segue. Não foi assim? Pastor Reginaldo, um dia também você estava lá na balada, nas noitadas, naquelas coisas, aí passou o Senhor e falou assim: me segue, Reginaldo. Até então era Reginaldo. Não foi assim, pastor Douglas? Foi assim, presbítero Eliseu? Foi assim com a gente. Eu estava lá fumando, cheirando, e ele falou: me segue, meu servo. Aí eu falei, eu ouvi aquela voz, não foi assim, Rosiclei? E a gente foi. O Senhor falou: vem. Não foi assim, pastor Oliveira? Estava lá nas quebradas, tal, e ele falou: me segue. E a gente, o Senhor com aquela voz doce, aquela voz gostosa, e a gente largou o que estava fazendo. Uns largou já de imediato, outros demorou um pouquinho para largar, teve um processo, mas a gente largou. Foi assim, Diogo? Foi assim com a gente, olha, nós aqui hoje. E vamos ler do capítulo 1, do versículo 14 até o 20. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.
No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo chamou-os e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. A nossa história, ela é semelhante a desses homens aqui. E quando Jesus os chama, Jesus ensina, Jesus opera maravilhas na vista daqueles homens, Jesus ensina eles a partir o pão, a servir, a enxugar o pé um dos outros. Jesus ensina eles a amar. Jesus fez isso com eles e tem feito conosco. Esses homens presenciam os milagres de Jesus, a multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho. Esses homens presenciam Jesus curar os cegos, os coxos, os aleijados. Esses homens presenciam tudo isso, irmãos. Como nós temos presenciado milagres. Mas passa-se o tempo, durante os 3 anos de ministério de Jesus, era necessário que Jesus morresse e fosse crucificado e ressuscitasse ao 3º dia. Era necessário isso. Jesus, ele avisa os apóstolos, os seus discípulos, sobre o que ia acontecer. E Jesus, ele é levado à cruz do Calvário, ele morre, e ele fica por 3 dias afastado desses homens. Irmãos, a dureza do coração, ela não demora muito tempo para chegar ao coração da gente. Por isso que nós temos que vigiar. Foram 3 dias, esses homens viveram anos com Jesus. Bastou 3 dias, pastor Douglas, que Jesus desaparecesse da presença deles para que o coração desses homens se endurecesse de tal forma que eles começam a voltar às suas práticas antigas. O que era pescador voltou a pescar, um outro que era um agricultor voltou a cuidar ali da roça. Eles voltam às suas práticas anteriores. Isso é um perigo para nossas vidas. Esses homens, eles presenciam milagres, como nós presenciamos nesse lugar. Aí depois eu fui meditar mais um pouco na palavra do Senhor, que está ainda no Evangelho de Marcos. Presta bem atenção, irmãos. Se o teu coração nessa noite está endurecido, você já não vê mais os sinais do Senhor, você já não observa mais as transformações que Ele tem feito, os milagres, é porque o teu coração está endurecido. Jesus, Ele continua salvando, Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua prosperando, Ele continua expulsando o inimigo das nossas almas, Ele continua operando nesse lugar. Alguns dias atrás, o pastor Douglas aqui pregou, e ele, sensível à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo leva ele a fazer um apelo aqui. Foi 7 almas que se levantaram e vieram aqui à frente. Como que você enxergou isso? Foi um acaso? Foi um oportunismo? Ou você olhou esse movimento como uma ação do Espírito Santo? Alguns dias atrás, nós fizemos aqui o corredor. Teve uma irmã que passou aqui, ela foi curada, ela testemunhou isso. Como que você enxergou esse milagre do Senhor? Foi um acaso ou foi a ação do Espírito Santo? Como que você viu isso? É uma pergunta que eu te faço nessa noite, para que você possa refletir.
Porque Deus, Ele está operando, Ele operou amanhã e Ele vai continuar operando nesse lugar. Presta atenção nessa leitura aqui, o Evangelho de Lucas, capítulo 3. Aí a gente vai ler do versículo 2 até o versículo 6. Olha bem a dureza do coração do homem. Quando ele não ouve, ele não quer enxergar o que Deus está fazendo. Na minha versão, ela fala assim, ó, Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 2 em diante. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Jesus, nesse momento, irmãos, ele conhece o coração daqueles homens que olhavam, que observavam. E Jesus vê aquele homem da mão mirrada, da mão atrofiada. Jesus não opera um milagre, ele fala assim, vai, a tua fé te salvou, de longe, não. Jesus chama aquele homem para o meio daquela sala, e ali ele opera um milagre. Jesus evidencia esse milagre para ver se a dureza do coração daqueles homens era quebrada naquele instante ali. Aí vamos acabar de ler aqui, ó. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta, olha bem o coração de Jesus, e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a tua mão. E ele estendeu a mão e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. O milagre Jesus fez exposto para todo mundo ver. Não foi uma coisa assim que, como os 10 leprosos, que Jesus fala para eles, vai caminhando, e eles foram caminhando, e durante a caminhada eles foram curados. Não foi, irmãos. O milagre foi ali imediato, na frente daqueles homens, para que eles tivessem a oportunidade de ver quem era Jesus, o Filho do homem. Mas a dureza do coração desses homens, a religião deles, a sistemática pela qual eles viviam, impediram eles de presenciar aquele milagre e ver com olhos espirituais quem estava à frente deles. Pensa bem que oportunidade esses homens perderam. Os discípulos, eles andavam com Jesus, eles viram os milagres que Jesus operava, mas depois da morte, bastou 3 dias. Por isso que a gente deve vigiar, irmãos. Poucos dias que a gente fica sem ler, sem meditar, sem orar, é o suficiente para que nosso coração comece a petrificar, e a gente vem para a casa de oração, e a gente já não percebe mais o que está sendo feito. É sério isso, irmãos? A gente fica envolvido em tanta coisa, porque para os discípulos bastou 3 dias. Um voltou a pescar, o outro voltou para a lavoura, o outro voltou para os seus afazeres. E quando Jesus ressuscita, aí ele aparece. Vamos ler aqui no capítulo 16, eu já quero finalizar. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu e você, irmãos, nós pertencemos à igreja de Jesus. É aquela igreja, irmãos, que Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Presta atenção aqui nessa leitura, quando Jesus, ele já ressuscitado, ele aparece àqueles discípulos dele,
com o coração petrificado, já voltado às suas práticas antigas, mas Jesus tinha algo para a vida daqueles homens. Jesus tem algo para mim e para a tua vida. Ele não desistiu de mim nem de você. Aí no capítulo 16, vamos ler do versículo 12 até o 19. Se você está com o teu coração petrificado nessa noite, você não tem visto os milagres, não tem visto o agir de Deus, é uma noite que Deus quer pegar uma marreta e quebrar esse coração, porque Ele tem quebrado o meu, Ele tem me chacoalhado, Ele tem me chamado a uma maturidade. Aí Jesus aparece aos discípulos e fala assim, ó, vamos ler do versículo 12 ao 19. Depois Jesus apareceu noutra forma, e 2 deles, estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Vocês creem? E em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Tem gente que ora em língua aqui? Pegarão em serpentes e beberão, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Tem visto cura aqui nesse lugar? Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Presta atenção nisso aqui, ó. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. Não vamos deixar de pregar, não, irmãos. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Jesus cooperava com eles. Jesus confirmava a palavra. Jesus tem cooperado conosco aqui nesse lugar. Jesus tem confirmado a sua palavra aqui. Você pode dar glória a Deus. Você pode agradecer ao Senhor nessa noite. Ele tem cooperado conosco, irmãos. Não importa que jeito que esteja a tempestade, Ele tem cooperado conosco. Ele tem confirmado a sua palavra aqui, ó. Aqui é pregado o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que salva, que cura, que restaura. Não deixe seu coração ficar petrificado, não, para que nós venhamos contemplar essas maravilhas que têm acontecido aqui nesse lugar. Não deixa. Se você não tem sentido a presença de Deus, peça a Ele: quebra meu coração, Senhor. Tira essa dureza. Eu quero contemplar a Tua grandeza. Eu quero dar glória a Deus. Eu quero ver os milagres acontecer, que estão acontecendo aqui. Amém? Porque, sabe por quê? Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então, se você crê, os sinais vão te acompanhar. Você crê nisso? Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.